Nessa segunda-feira, o presidente Lula sancionou a lei orçamentária para 2024. A gente chama o repórter André Anelli. O presidente vetou algum trecho? Como é que ficou a lei? Vetou sim, viu, Tiago? O presidente Lula vetou 5 bilhões e 600 milhões de reais das emendas parlamentares de comissão nessa lei orçamentária anual, a LOA, que foi sancionada então hoje. Os congressistas haviam aprovado no ano passado 16 bilhões e 600 milhões de reais apenas para as emendas que são conhecidas como RP8. Agora, com o corte do governo, esses recursos vão ficar em 11 bilhões de reais. O líder do governo no Congresso, senador Randolph Rodrigues, justificou que a redução ocorreu por conta da queda no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação e que, consequentemente, impactou de forma negativa o volume previsto na arrecadação federal. Tem uma circunstância no orçamento, tem uma circunstância que temos, nós todos, o governo e o Congresso, temos que celebrar, que é o fato de nós termos tido uma inflação menor. Tendo inflação menor, por consequência, nós temos uma previsão de receita menor, em decorrência da menor inflação. E isso impôs a necessidade de, em alguns aspectos, em especial, termos alguns vetos. Lembrando que um relatório do Tribunal de Contas da União, o TCU, publicado na última quarta-feira, já havia alertado para um possível rombo de pelo menos 55 bilhões e 300 milhões de reais nas contas públicas deste ano. O órgão considerou as receitas propostas pelo governo na lei orçamentária anual como superestimadas. De acordo com o relator geral do projeto de lei do orçamento, o deputado federal Luiz Carlos Mota, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, se comprometeu em apresentar uma solução para esse corte de 5 bilhões e 600 milhões de reais do orçamento em emendas parlamentares. A proposta deve ser divulgada antes da primeira sessão do Congresso, logo depois de encerrado o atual recesso parlamentar. A oposição aguarda essa solução prometida pela ministra. Caso contrário, o corte das emendas por meio de veto presidencial, que ocorreu hoje, pode ser derrubado pelos deputados e senadores em sessão conjunta. E um outro destaque dessa sanção da lei orçamentária anual foi a manutenção dos 4 bilhões e 900 milhões de reais no chamado Fundão, o Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanhas. Esse ano, os recursos vão ser destinados às disputas para prefeitos e vereadores e passam de um acréscimo de 940 milhões de reais na última eleição municipal para esses atuais 4 bilhões e 900 milhões de reais, quase 5 bilhões para as campanhas municipais. Tiago. Na volta do Congresso, claro que os parlamentares vão discutir esse assunto. André Anelli de Brasília, até já. Bom, Dora Kramer, fundão eleitoral, como o André falou, vai valer pelo recurso que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Você sempre bate nessa tecla, mas eu queria te perguntar em relação às emendas, ao que o presidente Lula vetou. É uma indisposição com o Congresso Nacional que o governo vai ter que arbitrar assim que acabar o recesso? Pois é, não deveria ser, né? Porque eu acho que o argumento aí de ter menos dinheiro é completamente lógico, completamente aceitável. Se o Congresso se mobilizar, não está me parecendo, não está sinalizando por enquanto. Sinalizar para a derrubada do veto é algo que eu não acho que vai ter tanto apoio assim, principalmente porque o presidente sabe o que faz, né, quando não veta o fundão, embora a proposta do governo era de 938 milhões, foi 4,9 bi, né? Quer dizer, se o governo quisesse impor ou tivesse coberto de razão, ia vetar também, mas se vetasse o fundão, já sabe, né? Aí simplesmente o mundo caía, e aí era derrubada de veto de emenda, enfim, da maneira como foi composta a coisa, dá ao fundão, me dá cá uma parte das emendas, eu acho que vai dar para compor de uma maneira adequada. A manutenção do fundo eleitoral, Kobayashi, ameniza um pouco essas críticas da oposição? Assim, né?
vai pagar a campanha de muitos parlamentares. A gente tem um dado interessante em 2024. Quase 10% dos deputados federais são pré-candidatos às suas prefeituras locais. Ou seja, tem muito deputado interessado, e os deputados que não estão, os líderes partidários, os caciques estão interessados no fundo eleitoral neste ano, que é um ano de campanha política nos municípios, para prefeitos e vereadores. Agora, em relação a esse veto do presidente Lula, me chama a atenção, né? Talvez isso tenha a ver com a decisão da reoneração ou da desoneração da folha de pagamento, a manutenção e a posição firme do Congresso de manter a autoridade do Poder Legislativo, fazendo com que o governo tenha que fazer uma nova MP revogando. Porque os dados trazidos pelo ministro Haddad eram de que a desoneração iria custar aos cofres da União cerca de 12 bilhões. Então, agora, Lula vetando 5,6 bi de emendas parlamentares é meio que uma mensagem, do meu ponto de vista. Vamos, então, manter a desoneração, mas cada um fica com metade aqui. Vocês com quase 6 bi e o restante aqui com a gente, com os outros 6. E vai ficar agora desse jeito. Vamos ajudar a pagar a conta da desoneração que vocês tanto querem, pressionaram os seus líderes e o presidente do Senado. Tudo bem, agora a gente segue a vida. Então, talvez tenha a ver com essa última decisão. Agora, Dória, é sempre bom lembrar o seguinte, que no caso dos parlamentares de Brasília, se eles perderem as campanhas eleitorais, eles voltam para o Congresso Nacional. E você já destacou, é um valor muito grande para o fundo eleitoral. Imagina como vai ser daqui a 2 anos, na eleição presidencial. Fico pensando nisso, né? Porque esse valor foi o valor semelhante à da eleição presidencial, então vai ser o quê? Se essa coisa não tiver limite, porque você tem razão, o deputado não perde nada, tá certo? Vota lá para o Congresso, tal, volta para o Congresso. O interessante que está, o trabalho agora de base é eleger vereador, prefeito e principalmente vereador, para que esses trabalhem na campanha de eleição de deputados federais, para aumentar as bancadas, porque o fundo eleitoral e o fundo partidário, esses 2 fundos são distribuídos de acordo com o tamanho das bancadas. Tudo é dinheiro, voltamos no dinheiro, né? Quanto mais deputados federais, mais dinheirinho no cofrinho. Então, eu não sei, porque se não tiver um limite, essa é uma questão que eu penso sempre. E o limite vem da onde? Porque se o governo resolver baixar algum tipo de medida, o Congresso derruba. Se o Supremo resolver, também o Congresso derruba. O limite dependeria do Congresso. Hoje, não tem nada no horizonte que nos diga que o Congresso não vai extrapolar de novo na próxima eleição, argumentando o quê? Nossa, mas na eleição municipal foi 5 bi. Na presidencial a gente precisa de mais. Então, por enquanto não vai acontecer nada. Mas, gente, às vezes acontece no mundo da política um curto-circuito. A Lava Jato foi um curto-circuito, não foi? Acontece uma hecatombe, acontece um negócio que aí todo mundo se vê obrigado a, sabe, tomar tenência, né? Mas se não houver nada disso, Thiago, pode esperar, eu nem sei, esse fundão vai aumentar em 26.